Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Sou o reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Esta é a Santa Semente Online. O chimarrão, Bíblia e oração. Culto online, cada um na sua casa, na segurança da sua casa, mas na presença do Pai. Para juntos orarmos, para juntos nos refugiarmos sob o cuidado do Pai. Seja muito bem-vindo a esse espaço. É uma alegria estar partilhando a palavra de Deus com você. Nós lembramos que a agenda de cultos presenciais, reuniões de oração, está suspensa até as condições melhorarem. Enquanto estiver em bandeira preta, toda a nossa região, enfim, nosso estado, nós nos mantemos somente com atividades remotas, né, com culto online, atendimento também às pessoas via celular, via WhatsApp, redes sociais. Então, o culto presencial que acontece todos os domingos, 9 horas da manhã, está suspenso até segunda ordem, até que a gente perceber que tem mais segurança. Reuniões de oração nas casas, da mesma forma, estão suspensas. O Ministério Templo Aberto, o templo ficava aberto das 9 horas ao meio-dia, também nós suspendemos, né? Da sua segurança, enfim. Enfim, somente as atividades online. Claro que se você precisa muito receber uma visita, a gente vai até a sua casa, tomando todos os cuidados recomendados. Então, entre em contato conosco. Se não for suficiente o atendimento via WhatsApp ou celular, nós podemos ir até a sua casa para partilhar a palavra, orar contigo. Mas entre em contato conosco e a gente vai estar agendando o melhor horário para você e sua família. Bueno? Boa noite, Ana Vânia, seu Írio, Ítalo, bênção de Jesus sobre esse lar, sobre essa família. Buenas, estamos aqui acompanhando um amigo em Itapema, weekend. Bênção para Dona Regina e Éder, um forte abraço. Amém. Jesus os abençoe aí em Itapema. Jesus abençoe o vosso lar. Regina, Éder. Boa noite também, Dona Juraide. Dona Juraide, a família aí reunida, bênção de Jesus sobre este lar. Quero acolher você com a palavra de Deus. A palavra de Deus que está no Salmo 68. Salmo 68, os versículos 5 e 6. Veja a descrição belíssima que o salmista faz de Deus. Prestem bem atenção nisso. Salmo 68, versículos 5 e 6. Pai de órfãos e defensor das viúvas. É Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários. Liberta os presos para a prosperidade. Mas os rebeldes vivem em terra árida. Salmo 68, versículos 5 e 6. Pai de órfãos e defensor das viúvas. Órfãos e viúvas são duas classes do tempo bíblico muito defendidas, porque órfãos, eles não tinham cuidado nem de pai nem mãe. Eles ficavam dependendo da pena, da misericórdia dos outros. Não tinha órgãos, como hoje nós temos, instituições que cuidam, inclusive públicas, mas na época não tinha nada disso. Então elas precisavam ser cuidadas por alguém. Deus diz que cuida dos órfãos. O salmista tem essa compreensão plena de que ele é pai, ou seja, ele dá uma identidade, ele dá um lar. Ele dá um nome, um sobrenome ao órfão. Defensor das viúvas, outra categoria. Sem
o marido para prover o sustento da casa, ela ia sobreviver do quê? Mulheres não trabalhavam naquela época. Mas Deus diz, Deus é o defensor das viúvas. Pai para os órfãos, defensor das viúvas. Esse é nosso Deus. Um pai zeloso, cuidadoso. É Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários. Você já se sentiu sozinho, abandonado? Deus conhece a sua dor. E Ele quer te oferecer um lar. Ele quer zelar, cuidar pela sua vida. Nós vamos estar falando mais sobre isso, para a gente receber as palavras de adoção, esse desejo que Deus tem de ser nosso pai, nosso paizinho. Daqui a pouco, a partir da palavra, nós vamos estar aprofundando este tema. Vanessa, boa noite, bênção de Jesus sobre sua família, seu lar. Jurade nos lembrando aí, o pessoal que está aí junto dela, Lucimar, Luciano, bênçãos de Jesus sobre toda essa família, as meninas também, as netas, bênção de Jesus sobre este lar. Queridos, uma propaganda. Domingo é dia de galeto na Santa Semente. Estou aqui com os cartões prontos. Olha só. Cartões do galeto de domingo. Você pode nos ajudar comprando o seu e garantindo o almoço de domingo, é claro. Dando uma folga nas panelas, né? Garantindo um almoço de qualidade para domingo próximo, dia 21. Então, você pode comprar o seu, fazer propaganda entre seus contatos, né? Familiares, amigos, e também fazendo doações. As doações nos ajudam a comprar o material, a matéria-prima, né? Para o galeto. Isso reduz os custos e, consequentemente, aumenta os lucros. Então, toda doação é muito bem-vinda. Você pode se somar nessa promoção e nos ajudar como igreja. Todo lucro é revertido para o sustento da igreja para mantermos nossos compromissos em dia. Esta é uma renda complementar. A principal renda são os dízimos e as ofertas. Aliás, você é sempre convidado a fazer parte dos contribuintes dizimistas da Santa Semente, fazer parte dessa equipe. Aliás, eu quero aqui render graças pela vida de cada pessoa que se soma e tem contribuído fielmente todo mês. Veja que nós, ano passado, ficamos 7 meses sem cultos presenciais. Agora já é o segundo domingo que nós estamos sem culto, terceiro domingo que nós estamos sem culto presencial. E com a graça de Deus, os irmãos, as pessoas que fazem parte dessa congregação têm contribuído fielmente e isso nos ajuda a manter em dia os compromissos. Então nós louvamos a Deus por isso, por cada vida, por cada pessoa que se consagra e consagra seu dízimo na Santa Semente, contribuindo, dizimando regularmente. O fato de nós estarmos nesse período de pandemia, muitas atividades que eram regulares, que eram comuns na nossa caminhada, hoje não são possíveis. Somente o galeto a gente consegue fazer porque ele possibilita que a gente tenha um grupo muito reduzido de pessoas ali trabalhando, tanto na preparação da salada, como no assado. Depois na entrega também é fácil de fazer a entrega. O pegue leve, né? Você pega lá na frente, sem precisar nem entrar dentro do espaço ali. Então, nós temos essa possibilidade de fazer somente essa promoção. Todas as demais atividades e promoções não podem sair. Isso prejudica as entradas, né? Então, a fidelidade nos dízimos,
as contribuições regulares, o lucro que a gente obtém através do galeto é o que nos mantém em pé, fazendo com que a gente mantenha os nossos compromissos em dia e ainda mais possa avançar e investir. Então, glorificamos a Deus por cada pessoa, por cada dizimista, por cada contribuinte, por cada um que se soma nessa causa. Jesus abençoe a todos, abençoe também de seu sustento. Amém? Só dirigindo na Filomena, seu Jandir, bênção de Jesus sobre vocês, sobre vosso lar, Gi, também, lá de Lagoa Vermelha, bênção de Jesus sobre seu lar. Queridos, vamos para a palavra de Deus, para a partilha da palavra, e como preparação para a partilha, o estudo da palavra, vamos nos colocar na presença de Deus em oração, consagrando a Ele, orando e consagrando a Ele esse nosso encontro aqui, para que Ele possa estar nos abençoando. Vamos orar? Seu neto Pavão, Dona Rosane, bênção de Jesus sobre vosso lar, vovô Dalice, lá de Iruá, vamos orar. Dona Marinês, seu Leão, noite, Jesus abençoe vosso lar. Oremos. Querido Deus, nós te damos graças por mais este encontro, pela oportunidade que temos de nos prostrar na tua presença, agradecendo, orando, pedindo bênçãos sobre nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado por cada pessoa que se desafia a reservar este tempo para estar na tua presença, buscando a ti, buscando das tuas bênçãos. Que as tuas bênçãos, a tua proteção, esteja sobre cada um desses lares. Também as pessoas que vão estar assistindo esse vídeo que fica disponibilizado, que fica gravado, que tu possa estar abençoando, ó Pai. Tu conheces a cada um que estará sendo alcançado através desse corpo. Que tua presença, que tua santa presença esteja sobre cada um dos teus filhos e das tuas filhas. Que seja este, Senhor, nosso encontro contigo, de fortalecermos, nos fortalecermos na fé, nos alimentarmos espiritualmente, para poder, assim, descansar sobre os teus cuidados. É o que nós pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Receba as palavras de adoção. Domingo nós pregamos sobre esse tema e nós estamos, então, hoje aprofundando. Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, o versículo 46. Mateus capítulo 27, o versículo 46 nos diz: Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Essa é a palavra de adoção, queridos. Como nós partilhávamos no domingo aqui, a palavra de domingo, lembrando de um pastor, um grande pastor, que tem abençoado igrejas no Brasil, chamado Carlito Paes. Se a gente observar, ele nos chama a atenção que, se a gente observar, este é o único momento que Jesus se refere ao Pai, chamando-o de Deus. Ele sempre se refere ao Pai como Pai. Pode observar, pode ler os 4 evangelhos. E aí na afirmação do pastor Carlito Paes, ele vai dizer o seguinte: o único momento
que Jesus se sentiu órfão é no momento em que eu e você estávamos sendo adotados como filhos. Porque Jesus carregou sobre a cruz o meu, o seu pecado. E o pecado faz separação entre nós e Deus. Os pecados perdoados fazem com que nós tenhamos acesso ao Pai. Livre acesso ao Pai. O véu que separava já não separa mais. Glórias a Jesus, que nos permite se achegar ao Pai. E nos concede identidade de filhos. Para mim, queridos, fica claro essa imagem de Deus desejando ser Pai desde o Antigo Testamento. Antes de nós continuarmos, nossa saudação à Dona Diva. Deixa eu colocar a mensagem dela aqui. Damos graças pela vida e pelo cuidado que o Senhor tem para com todos nós. Seu amor nos liberte de todo pecado. Amém, Dona Diva. Bênção de Jesus sobre esta guerreira, mãezona da Santa Semente, nossa ministra leiga, Diva Vinhas. Como vinha dizendo, para mim fica muito claro que Deus busca essa relação próxima de intimidade para com o ser humano desde o Antigo Testamento. Vamos observar o primeiro texto, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, nós temos a narrativa da queda do homem, onde Adão e Eva rompem a aliança que tinham assumido com o Pai, com o Senhor Deus. Eles se deixam levar pela tentação e rompem, se esquecem do compromisso que eles assumiram com o Senhor e rompem com a aliança. Mas, após o acontecimento do pecado, do rompimento da aliança, Deus vem ao encontro do homem, da mulher. Que interessante que, como justo juiz, ele anuncia ali as consequências daquela atitude, daquela aliança, daquele contrato que foi rompido. Vai ter consequências. Ele anuncia essas consequências para a serpente, para a mulher e para o homem. Mas a cena que me chama a atenção, e eu gosto de trazer ela para a nossa reflexão aqui, já a trouxe em outros momentos, é que quando Deus vai ao encontro do homem e da mulher, eles se escondem. Porque eles se dão conta da sua nudez e ficam com vergonha. É interessante que depois que Deus narra ali quais seriam as consequências daquele pecado, daquela falha deles, o versículo 21 nos diz que fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Ele cobriu a sua nudez, a sua vergonha, aquilo que impedia que eles se achegassem à sua presença. Eles se esconderam porque eles tinham vergonha e não conseguiam encarar Deus, ou seja, se aproximar de Deus. Deus faz vestimentas, cobrindo aquilo que impedia que eles se achegassem a Ele. Atitude de zelo, de cuidado, amor, misericórdia. Atitude de um pai para com seus filhos. Não é apenas um senhor. Não. Mas é pai que cuida, que zela. Assim podemos seguir pelo Antigo Testamento. Deus chamando Abraão, dando uma terra a ele,
Depois, a partir do capítulo 32, temos o encontro de Deus com Jacó. Jacó foi um trapaceiro, né? Quem conhece um pouquinho da história, sabe que ele tomou o lugar de seu irmão. Seu irmão, que era o primogênito. E Jacó, de forma... ele toma o lugar de seu irmão, a primogenitura do seu irmão. E ele luta com Deus. Ele também teve a ousadia de lutar com Deus, pedindo a bênção. É interessante que quando ele luta com Deus, ao final desta luta, quando Deus lhe pergunta quem era ele, ele diz, eu sou Jacó. Qual é o seu nome? Jacó. Ele podia ter dito, não, eu sou filho de Abraão, filho de Isaac, meus pais, na fé. Usado essa carga desse nome desses dois homens. Não. Ele se apresentou ele mesmo. Eu sou Jacó, o trapaceiro, o pecador. Ele se apresenta humildemente na presença de Deus. E Deus o abençoa. E a partir dele, nasce as 12 tribos. Ele passa a ser Israel. Tem 12 filhos, as 12 tribos de Israel. A nação ganha aqui um nome. Novamente, quando a gente olha para essas 12 tribos, esses 12 filhos, uma caminhada confusa dessa família, vamos ver o agir de Deus em cada momento. Nessa confusão, José, um dos filhos, acaba sendo vendido como escravo e vai para o Egito. Mas Deus cuida dele. Concede que ele tenha um nome, tenha um cargo influente, além de inteligência para ser um grande gestor, um grande administrador. E isso foi fundamental para que ele salvasse as 12 tribos. Porque seu pai, seus irmãos, no tempo devido, quando foram vítimas de uma grande seca, eles foram acolhidos por José, lá no Egito. Graças a essa capacidade de gestão, de administração que Deus tinha concedido a este homem. Essa família que se torna povo, com o tempo, eles deixam de lado essa tradição, se esquecem de seu Deus e acabam se encantando com aquele mundo no seu entorno, a riqueza egípcia, os deuses egípcios, e acabam se afastando de Deus. E acabam, pior do que isso, acabam virando escravos. Longe de Deus. Em vez de povo, nação independente, escravos. Obrigados aos piores serviços. Mas quando clamam, quando se lembram de Deus, do Deus de seus pais, clamam por socorro, Deus vem a eles. Novamente, se fosse um justo juiz, simplesmente ia anunciar a sentença da sua falha, do seu pecado. Deus, como um pai, desce. Como diz no Êxodo, eu ouvi o clamor do meu povo e desci. Quando ele está chamando a Moisés, Deus deixa claro que ele ouve o clamor do seu povo e desce para os livrar daquela escravidão, daquela situação humilhante que eles se encontravam. E aqui é um detalhe. Numa das 7 desculpas que Moisés dá,
querendo fugir da sua missão que Deus estava lhe confiando, ele diz: quem sou eu para ir a Faraó pedir a libertação do meu povo? Quem sou eu? Realmente, quem era Moisés? Ou quem era o povo de Israel? Eles eram escravos. Moisés, mesmo sendo criado pela filha de Faraó, ele era parte do povo de Israel. Quem sou eu para conseguir liderar este povo para a libertação? Ou pedir, clamar pela libertação deste povo? Mas o Senhor agiu. Observe que houve 10 pragas e nada fazia com que Faraó mudasse de ideia. Quando, então, conclui que era melhor mandar embora o povo de Israel, se arrepende e manda todo o seu exército poderoso, armado, com espadas, treinado em guerras, com carros de guerra, cavalos, atrás de Israel. O que seria de Israel? De um lado, o mar. Do outro, o exército poderosamente armado de Faraó. O que seria desse povo? Nada. Mesmo que eles tivessem espadas nas mãos, mas eles não tinham treinamento. Mesmo que eles fossem milhares de homens, fortes até, mas eles não eram treinados em guerra, na arte da guerra. Novamente, Deus, com a sua mão poderosa, destrói todo aquele exército, que parecia imbatível. Nenhum outro exército da terra conseguia bater de frente com o exército de Faraó, o poderoso exército egípcio. Mas Deus, no estalo de dedo, não teve o que aquele exército poderoso pudesse fazer para se livrar. Quando o povo de Deus avança pelo deserto, houve guerras. Inimigos atacaram o povo de Deus. Novamente, o Senhor lhes deu muitas vitórias. E aí vem novamente aquela imagem que nós já tínhamos levantado. Era um povo que não era treinado em guerra. Mas eles venceram as guerras. Por quê? Pelo agir da mão poderosa do Senhor. Graças a esse paizão que estava ali os cuidando, os protegendo, zelando por seus filhos, por seu povo. Não como um senhor, um juiz, mas como um pai que estava ali no dia a dia, cada momento. O detalhe do deserto, que mesmo eles ficaram no deserto porque eles falharam, eles pecaram contra Deus. Eles deveriam de passar alguns dias somente, que durasse 1 mês, 2 meses, mas seria uma curta caminhada. O detalhe é que o pecado fez com que eles ficassem 40 anos. Mas nesses 40 anos o Senhor não os desamparou. De dia uma nuvem os protegia. De noite, um clarão de fogo os iluminava e aquecia. Deserto é um clima quase impossível de sobreviver. Caía pão do céu, o maná. Codornizes, carne. Esse cuidado, esse zelo. Quem mais teria se não fosse um pai? E depois, esse povo caminha. Vemos o rei Davi. Quantas guerras este rei venceu. Contra inimigos muito mais poderosos do que o exército de Israel. E ele foi vencedor. Por quê? Porque a mão do Todo-Poderoso estava com eles. O pai estava zelando por seu povo, por seus filhos. Depois, quando a gente segue a caminhada bíblica, a gente vai ver os profetas. Mensageiros enviados pelo Pai para anunciar
libertação, anunciar a palavra de vida, chamando o povo de volta para si. Aí a gente compreende. Inúmeras vezes, esse povo, a maior parte dos profetas foi morta, foi perseguida. Olha o que Jesus diz em Mateus, capítulo 23. Quem acompanha as lives, esses dias nós lemos este texto, mas aqui é interessante nós lembrarmos ele novamente. Capítulo 23 de Mateus, o versículo 37. É um puxão de orelha, um lamento sobre Jerusalém. É Jesus dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados. Sim, a maioria dos profetas ou foram mortos ou foram perseguidos. Enfim. Quantas vezes quis eu, grave isso, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Essa imagem é belíssima, gente. Deus, como aquele que quer proteger, reunir seu povo sob as suas asas, sob o seu cuidado. Quantas vezes, diz o Senhor, eu quis reunir os teus filhos como a galinha junta os teus pintinhos, os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quiseste. Reunir, proteger, cuidar, zelar. Mas eles não aceitaram. Isso lembra Jacó lutando contra Deus. Mas, lutando com Deus. Mas Jacó, ele se humilha quando Deus lhe pergunta quem és, ele diz, eu sou Jacó. Ele não disse, eu sou filho de Abraão, de Isaac. Não. Ele disse, eu sou Jacó. Em outras palavras, eu sou Jacó, o trapaceiro. O pecador. Aquele que trapaceou com o irmão. Mas aqui, o povo, ele, em vez de ouvir a palavra que estava sendo enviada a eles pelos mensageiros, os profetas, eles se recusam a ouvir e os apedrejam, e os perseguem e os matam. A cegueira do pecado fazia com que, em vez de eles acolherem a bênção, eles recusam e ainda se rebelam contra aqueles que estavam vindo para trazer bênção a eles, trazer a palavra de Deus a eles. Aqui a gente trouxe alguns textos e algumas referências dos diversos momentos em que para mim é clara a imagem de Deus querendo essa relação íntima, próxima, comunhão plena conosco, desejando ser nosso Pai. Mas na pessoa de Jesus, inclusive, a gente já fez essa referência, ele carrega sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, e assim nos concede a graça de sermos seus filhos. Porque o pecado fazia separação entre nós e Deus. Uma vez libertos do pecado, agora nós temos livre acesso ao Pai. Para termos essa comunhão, essa intimidade, essa proximidade com o Pai. E sermos assim adotados como filhos. Mas aqui, um detalhe muito interessante. Depende de nós aceitar essa condição. Deus quer ser Pai. Para mim, para ti. Zelar, cuidar. Assim como cuidou de Jacó, de José, de Moisés, de todo o povo de Deus. Ele quer ter essa relação de intimidade, de proximidade comigo e contigo. Mas depende de nós
aceitar. Como nós fizemos a referência aos profetas, o povo de Deus não aceitou os mensageiros de Deus. Não aceitou a palavra que eles traziam da parte de Deus. Pelo contrário, ainda perseguiram, ainda torturaram, ainda mataram eles. Nós precisamos aceitar, tomar posse desta bênção. Deus quer ter uma relação íntima, de comunhão plena, ser nosso Pai, mas depende de mim, de ti, aceitá-lo como nosso Senhor. E aqui vale lembrar Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. E aqui é sempre bom fazer essa referência. Jesus está falando dentro de um contexto judaico. Um judeu jamais convidaria alguém para cear em sua casa, sentar no entorno da mesa, jantar, almoçar, que seja, tomar um café da tarde, se não fosse alguém muito próximo, muito íntimo. E é realmente esta a proximidade que Deus quer ter comigo e contigo. Intimidade, proximidade, comunhão. Ele quer ser nosso Pai. Mas veja, eis que estou à porta e bato. Ele não vai arrombar esta porta, ele não vai derrubar esta porta, ele não vai forçar a entrada, não. Ele não é ladrão. Ladrão que rompe, derruba grades. Não, Deus não é assim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, primeiro ouvir e abrir. Então não permita, gente, que o pecado nos segue, nos deixe surdos e impeça de nós ouvirmos a batida de Deus na porta do nosso coração. A batida de Jesus em nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus quer ser seu pai. Paizinho. Pessoal de Erechim aí que conhece um pouco do polonês. Nosso tatus. Não nosso pai. Nosso paizinho. Proximidade, intimidade. Mas depende de mim, de ti, aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador. Como diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Ele veio para o que era seu, mas os seus não aceitaram. Mas aqueles, a todos quantos o receberam, a estes deu o poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creram em seu nome. Você precisa crer. Você crê em Jesus como teu Senhor e Salvador? Você já o aceitou como seu Senhor e Salvador? Se não o fizeste, faça-o agora. Tome posse dessa identidade de filho. É preciso aceitar, é preciso tomar essa atitude. Como a igreja disponibiliza diversos ministérios. Todo domingo, por exemplo, nós temos o drive-thru pastoral. Das 15 horas às 17 horas. Depende de cada pessoa sair da sua casa, no conforto e na segurança do seu carro, ir até a frente do templo para a gente orar juntos, para a gente cear juntos, enfim. Assim como esses cultos são disponibilizados e, inclusive, gravados, né? Nessa live ao vivo, depois ele fica nessa página disponibilizado, ainda no Instagram, no meu perfil, Reverendo Riscac, e também no YouTube, Igreja Santa Semente. Depende de cada um ir lá, assistir, dedicar esse tempo, 50 minutos, para ouvir a palavra
ouvir, orar juntos, consagrar-se ao Senhor. Assim como a bênção do Senhor. Ela está disponível. Os ministérios da igreja também estão disponíveis. Conte sempre com esse reverendo para conversar, para orar junto contigo. Não deixe de nos procurar quando você se sentir aflito, você se sentir sozinho. Tem ferramentas, inúmeras ferramentas que nos aproximam, independente da cidade que você estiver. E acima de tudo, Deus é contigo. E Ele está à distância de uma oração. Aceite a Jesus como teu Senhor e Salvador, se ainda não o fizeste, e permita que Ele faça morada. Seja teu Pai. Receba as palavras de adoção, queridos. Permita que Ele seja nosso Pai. Isso não acrescenta nada a Deus. Acrescenta para nós. Nos dá uma identidade. Dá sentido à nossa vida. Dá forças para lutar em tempos como este que nós estamos vivendo atualmente. Viva a sua identidade de filho, de filha de Deus. Amém? Dona Rosane, seu Aparício, lá de Giruá, bênção de Jesus sobre o vosso lar, nós já saudamos. Dona Maria Freitas, bênção de Jesus sobre seu lar, sua família. Dona Ione, seu Mário, Aline, Willer, bênção de Jesus sobre vosso lar. Queridos, ainda fazendo nossa propaganda, domingo nós temos Galeto na Santa Semente, dia 21. Dia 21 é dia de Galeto, domingo próximo. Você pode nos ajudar fazendo propaganda. Nessa página está disponibilizada. Quem nos acompanha pelo Facebook, a página pelo YouTube, aliás, ou pelo Instagram, a página do Facebook é facebook.com/Anglicana Santa Semente. Ali nós temos a propaganda do Galeto. No Instagram também a gente disponibiliza essa propaganda. Compartilhe com os demais, com seus queridos, com seus amigos, para nos ajudar nas vendas, na propaganda, né? Compre o seu Galeto, garanta o almoço de qualidade. Qualidade já é uma marca. Pontualidade na entrega também, a partir das 11h30 você já pode pegar lá, até um pouquinho antes. Dá para almoçar pontualmente ao meio-dia, quem sabe até um pouco antes. Enfim, outra forma de você nos ajudar, fazendo doações para a aquisição, a compra da matéria-prima. Então, diferentes formas de você ajudar, de você contribuir para o sucesso de mais essa promoção. Galeto da Santa Semente, dia 21 de março. É isso, gente. Vamos orar? Nossa lista de oração. Tem alguma intenção, algum pedido de oração pela vida, saúde de alguém, o nome de alguém? Nós temos aqui nossa lista de oração. Rossano, Sonilda Amália, Edson, Débora, Marco Antônio, Celina, Ernesto Luiz Felipe, o irmão da Dona Diva. Oramos também por Lucimar. Oramos também por Viviane, sua saúde, por Dona Anita. Você lembra aí? Mais alguém? Coloquem nos comentários. Se você tiver algum conhecido, algum irmão nosso, claro, colocando todas as pessoas enlutadas, pessoas que estão tristes, enlutadas com o falecimento de seus queridos, devido a esta pandemia. Isso, Dona Anita é vizinha da Dona Rosane, está em tratamento de câncer. Então, também incluindo Dona Anita. Enfim, queridos. Queridos nossos, familiares, amigos, vizinhos, pessoas que de alguma forma têm proximidade conosco e que estão passando por enfrentando alguma enfermidade ou o próprio Covid, como a maioria destes que nós citamos aqui na lista, estão enfrentando algum problema,
algum desafio, lembre desses nomes, coloque esses nomes na presença do Senhor nesse instante que nós vamos estar orando, que você possa estar orando por estas pessoas, pedindo as bênçãos do Pai sobre elas. Vamos orar? Querido Deus, nós te damos graças pelo dom da vida, pela bênção de estarmos mais uma vez reunidos na tua presença, através desta live, podendo partilhar da tua palavra, podendo nos nutrir espiritualmente pela tua palavra. Obrigado, Pai. Nós sabemos que isso é tua graça. O inimigo pode ter celebrado com os templos fechados, mas como a obra é tua, nada pode contra a obra santa do Senhor. Nos possibilitaste estas formas de estarmos na tua presença, buscando mais a tua presença, buscando mais a tua sabedoria que nos vem pela palavra. Sim, ó Deus, tu tens nos alimentado, tu tens nos abençoado como igreja, tu tens nos sustentado, ó Pai. Nós te louvamos por nossa vida, nossa saúde. Nós te louvamos pelo teu zelo, pelo teu cuidado para conosco. Esse amor, esse zelo que como ser grato, como agradecer por tantas bênçãos. São tantas. Como diz o apóstolo Paulo, esse amor nos constrange. Ó Deus, obrigado por seres esse Pai zeloso e cuidadoso. Com o coração agradecido, nós queremos orar. De forma especial para os nossos queridos. Viviane, Rossano, Sonilda Malha, Edson, Débora, Marco Antônio, Celina, Ernesto, Luiz Felipe, meu irmão, Dona Diva, Lucimar. Visita, Senhor, cada uma destas almas, Senhor, com teu poder, com a tua graça. Tocando-os com teu poder. Derramando sobre eles a tua bênção, a bênção da saúde. Também seus queridos. Também nos lembramos de Nelly, pedindo tua proteção, teu cuidado, tua bênção da saúde sobre ela, seu dia. Cuida, Senhor, dessas famílias. Cuida, Senhor, desses teus filhos, dessas tuas filhas. Livra-os de todo mal. Livra-os de tudo aquilo que não vem de ti. Dá-lhes força, dá-lhes coragem para enfrentarem essa enfermidade que está diante deles. E se for do teu agrado, opera cura, Senhor, sobre a vida desses teus filhos, dessas tuas filhas. E assim, ó Pai, nós também lembramos de alguns queridos nossos que fazem parte dessa família Santa Saúde. Dona Aida, seus queridos, sua família. Dona Zulmira, sua família. Dona Ernestina, seu Nico, Dona Iracema. Dona Julita, Dona Carmelita. Dona Celina. Ó Deus, visita cada lar desses teus filhos, dessas tuas filhas, assim como nós colocamos toda a família Santa Semente. Cada pessoa, cada família que de uma ou de outra forma está ligado a esta família de fé, esta família em Cristo. Muitos que já tinham por hábito estar congregando dominicalmente, revendo os irmãos, orando, se alimentando pela tua palavra, pelo teu sacramento, e há tanto tempo não podem fazer. Ó Deus, visita cada lar, Senhor. Nos fortalece, nos anima, ó Deus.
e nos livra deste mal. Opera cura, opera libertação sobre esta nação, ó Deus. Por isso que nós também te pedimos, ó Pai, teu cuidado, a tua mão poderosa agindo sobre a vida de todas as pessoas que exercem autoridade. Nosso presidente da República, governador de nosso estado, prefeito de nossa cidade, pessoas que exercem autoridade, pessoas que também estão na linha de frente, como médicos, enfermeiros. Ó Deus, protege a todos, inspira-os, encoraja-os, quebranta seus corações para trabalhar em favor do teu povo, Senhor. Na busca da cura, da libertação deste mal, ó Deus. Cuida dessa nação, Senhor. Cuida de cada uma de suas filhas, de seus filhos, ó Deus. Paizinho, cuida de cada um que nesse instante se prostra na tua presença, clamando nas bênçãos. Cuida também de nós como igreja. Nós lembramos de nossos bispos, pastores da igreja gritando no Brasil. Cada comunidade, cada líder, colocando sob o teu cuidado e tua direção. Nos capacita, nos inspira, nos ajude a permanecermos fiéis à tua palavra, cumprindo com a missão que nos confias. Tudo isso, ó Pai, nós colocamos nas tuas mãos, unicamente. Em nome de Jesus. Amém. A dona Rosane também nos lembrou da dona Cleusa, que a bênção da saúde seja derramada sobre esta filha do Senhor. Ainda compartilho com vocês uma experiência única que tivemos hoje às 6 horas da manhã. Primeiro, alvorada de oração provincial, com representantes de todo o Brasil, da Igreja Anglicana do Brasil, liderados pelo nosso bispo Primaz, bispo Miguel, unidos em oração, orando, clamando por nossa nação. Nós louvamos a Deus por este momento, desafiamos aí o povo da Santa Semente, nós vamos estar durante essa semana aí nos organizando, o pessoal que entende um pouco desta área, como a gente pode também estar fazendo uso das ferramentas como o Zoom, o Google Meet, para estarmos implantando, além dos cultos online, também as reuniões de oração online, né, remotas, né, fazendo uso de uma dessas ferramentas, tá bom? Então, fiquemos ligados, vamos orar por isso e vamos implementar mais esse instrumento para nos aproximar, acima de tudo, nos aproximar de Deus e nos fortalecer na fé. Certo, queridos? Oremos. O Senhor seja conosco, nos dirigindo, nos abençoando. Fiquemos todos na paz de Cristo. Que a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre todos, hoje e por todo sempre. Amém. E vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia!